Você já ouviu falar das bruxas que assombram florestas, casas abandonadas e vilarejos remotos? Esas historias de terror real não são apenas contos para asustar crianças, elas carregam advertências sombrias. Dicen que bruxas expulsas ou queimadas deixarán marcas eternas nos lugares onde morrerán, aguardando que mousa perturbar sua quietude. Hoje, vamos a explorar misterios arrepiantes sobre bruxas que susurram, observame perseguem, probando que algumas forcas nunca descansam. Prepare-se para descobrir o que acontece quando alguém cruza o caminho delas. La bruja de la sierra. Há lugares no mundo onde o passado parece não descansar em paz, e as serras do interior da Argentina são desses locais. Marcos sempre ouviu histórias de terror real sobre uma bruxa queimada viva naquela região no século XIX, mas nunca deu muita atenção a elas. Para ele, eram apenas contos exagerados para assustar crianças e visitantes curiosos. Até o dia em que ele decidiu explorar vilarejo isolado nas montanas, lugar cercado por uma floresta densa e silenciosa. O que ele não sabia era que algumas lendas não são apenas histórias, elas são advertências. E Marcos estava prestes a aprender isso da pior maneira possível. Na última noite de sua estadia, homem idoso chamado Don Antonio o alertou sobre a maldição da floresta. Segundo ele, durante o solstício, a bruxa retornava das sombras como uma bela mulher com molos vermelhos como brasas. Nunca sai a noite, disse o ancião, como tom de voz que fez Marcos sentir arrepio involuntário. Mas o ceticismo falou mais alto. Naquela noite, movido pela curiosidade, Marcos decidiu explorar a floresta sozinho. Ele achava que nada poderia acontecer, afinal, o que havia de tão assustador em algumas árvores e escuridão. No entanto, ao se afastar do vilarejo, uma sensação opressora começou a tomar conta dele. Era como se a própria floresta estivesse viva, observando cada passo seu. Esse tipo de terror real não é algo que se possa ignorar facilmente, é como se o medo fosse plantado diretamente em sua alma. Foi então que ele a viu. Entre as árvores, uma figura encapuçada se destacava contra a escuridão. Ela parecia mais sombra do que carne e osso, mas seus olhos. Marcos jamais esqueceria aqueles olhos vermelhos, brilhando como fogo vivo. Quando ela o encarou, ele sentiu como se toda a sua existência estivesse sendo julgada. A bruxa sussurrou algo ininteligível, mas as palavras ecoaram em sua mente como trovão distante. Marcos correu desesperadamente de volta ao vilarejo, sem olhar para trás. Ao chegar, tentou convencer a si mesmo de que tudo não passara de imaginação, mas algo dentro dele sabia que aquilo era real. Essa é a essência das histórias de terror com caminhoneiros e viajantes. O desconhecido sempre encontra uma maneira de nos alcançar, especialmente quando menos esperamos. Nos dias seguintes, Marcos percebeu que algo havia mudado. Ele não conseguia dormir direito, atormentado por pesadelos como aqueles olhos vermelhos. Durante o dia, sentia como se estivesse sendo observado, mesmo em lugares movimentados. Era como se a bruxa tivesse deixado uma marca nele, uma maldição invisível que o acompanharia pelo resto de sua vida. Esse tipo de presença constante é dos elementos mais assustadores de qualquer história de terror real. Não é apenas o medo do que pode acontecer na floresta, é o medo de que aquilo que você encontrou lá nunca vá embora, transformando sua vida em eterno pesadelo. Desde então, Marcos evita falar sobre aquela noite,
mas a sensacao de ser vigiado nunca o abandonou. Ele aprendeu, da paie maneira possível, que algumas advertencias não devem ser ignoradas. As lendas sobre a bruja de la sierra continuam a ser contadas nas aldeias vecinas, e muitos acreditam que ela ainda espera na floresta, pronta para punir aqueles que desafiam sua maldição. Talvez Marcos tenha sido apenas mais uma vítima de sua ira eterna, mas sua história serve como lembrete sombrio, a forcas neste mundo que não compreendemos, e algumas delas estão sempre à espreita, esperando o momento certo para nos encontrar. E quem sabe? Talvez, em sua próxima viagem, você também sinta aquele olhar penetrante vindo das sombras. El susurro del bosque. No Coracao da floresta de Chiapas, no México, a lugar onde o silêncio parece vivo, como se estivesse observando cada movimento seu. Desde criança, eu ouvia as histórias de terror real sobre a bruja del bosque, uma bruxa que vivia em uma cabana perdida entre as árvores. Para mim, aquilo não passava de lendas criadas para assustar crianças e manter os adultos longe das trilhas à noite. Mas tudo mudou no verão passado, quando eu e alguns amigos decidimos explorar aquela região remota. Era uma aventura simples, ou pelo menos era o que pensávamos. A medida que o sol começava se pôr, percebemos que estávamos muito longe do vilarejo e muito próximos de algo que jamais deveríamos ter perturbado. Decidimos acampar, mas o que parecía ser apenas uma noite tranquila logo se transformou em um pesadelo. No meio da escuridão, fui despertado por sam extraño, sussurro suave, quase inaudível, vindo das árvores. A princípio, pensei que fosse o vento, mas o sam era diferente, como se alguém me estivesse murmurando diretamente no meu ouvido. Tentei ignorar, mas o sussurro ficava cada vez mais alto, como se quisesse me forcar a escutar. Foi então que percebi, Ana, uma das minhas amigas, estava sentada fora da barraca, com os olhos vidrados na floresta. Ela falava baixinho, respondendo ao chamado daquela voz invisível. Esse tipo de terror real não é algo que você pode combate, é como se algo dentro de você fosse arrancado, deixando espaço para algo mais sombrio tomar conta. Quando chamei Ana, ela se virou lentamente, seus olhos vazios como se não fossem mais dela. A voz me chamou, disse ela, sua voz distante e fria. Tentei levá-la de volta para a barraca, mas ela resistiu, paralisada, olhando fixamente para a escuridão da floresta. Quando olhei para o céu, vi que a lua estava cheia, banando a floresta como uma luz prateada que parecia pulsar. O sussurro se intensificou, ecoando como um coro distorcido. E eu sabia que precisava sair dali, rápido. Corri pela trilha, sem olhar para trás, até chegar ao vilarejo. Mas quando finalmente cruzei a última curva, percebi que algo ainda mais aterrorizante me aguardava. Essa é a essência das histórias de terror com caminhoneiros e viajantes. O desconhecido nunca está distante, ele sempre encontra uma maneira de nos alcançar. O vilarejo estava em completo silêncio, como se todos ali soubessem o que havia acontecido. As pessoas me olharam com expressões sombrias, sem dizer uma palavra. Quando perguntei sobre Ana, os aldeões apenas balancaram a cabeça, murmurando que como vê o sussurro da floresta nunca mais volta a ser o mesmo. Alguns disserão que a bruxa escolhe suas vítimas com cuidado, atraindo-as com promessas que só elas podem ouvir. Outros afirmaram que a floresta tem uma mente própria, capaz de manipular qualquer que ouse desafiar seus segredos. Desde aquela noite,
minha vida nunca mais foi a mesma. E eu sei que a voz da bruxa ainda está lá fora, esperando por outros incautos. E agora, toda vez que ouco o vento soprando pelas árvores, não consigo evitar pensar, será que ela está me chamando novamente? As historias sobre a bruja del bosque continuam a assombrar aqueles que vivem nas redondezas. Dicen que a floresta é o portal para algo além da nossa compreensão, o lugar onde a realidade e o sobrenatural se misturam de maneiras impossíveis de explicar. Para mim, aquela experiência foi mais do que o susto, foi o lembrete de que algumas forcas não devem ser perturbadas. Hoje, evito falar sobre aquela noite, mas a sensação de estar sendo observado nunca me abandonou. Talvez Ana tenha sido apenas mais uma vítima da floresta, mas sua ausência serve como um alerta para todos nós. Há lugares neste mundo onde o perigo não é apenas físico, ele pode estar dentro da sua mente, sussurrando até que seja tarde demais. E quem sabe? Talvez, em sua próxima caminhada noturna, você também ouça aquela voz suave vinda das árvores. La sombra de la bruja. No litoral chileno, onde o som das ondas costuma acalmar os coracoes, há uma casa abandonada que carrega consigo um segredo sombrio. Rafael sempre ouviu as histórias de terror real sobre aquela construção antiga, outrora habitada por uma bruxa expulsa pelos moradores. Para ele e seu irmão Daniel, essas narrativas não passavam de lendas criadas para manter as pessoas longe. Mas tudo mudou quando decidiram explorar a casa em uma noite fria e úmida. Só vamos dar uma olhada, disseram, sem saber que estavam prestes a confrontar algo que desafiava toda lógica. À medida que entraram naquele lugar empoeirado, sentiram como se a própria casa respirasse ao redor deles, observando cada movimento. Os passos ecoavam pelas tábuas rangentes, primeiro os deles, depois outros. Passos que não pertenciam a ninguém visível. A princípio, Rafael e Daniel tentaram ignorar, atribuindo o som ao vento ou à idade do prédio. Mas a sensação de serem seguidos era inegável. Quando subiram ao sótão, encontraram um retrato antigo encostado em uma parede coberta de telhas de arana. Era a bruxa, uma mulher de olhar penetrante e expressa ou cruel. No momento em que seus olhos encontraram o retrato, algo mudou. O chão tremeu sob seus pés, e uma sombra escura começou a tomar forma na parede. Não era uma sombra comum, ela crescia, ganhava vida, como se quisesse sair da própria matéria. Esse tipo de terror real não é algo que você pode explicar racionalmente, é como se o medo fosse injetado diretamente em sua alma. Desesperados, eles tentaram fugir, mas a porta que antes abria facilmente agora estava trancada, como se a própria casa tivesse se transformado em uma prisão. Foi então que a sombra se moveu em direção a Daniel. Ele paralisou, seus olhos vidrados, e começou a murmurar palavras incompreensíveis em uma língua estranha. Rafael assistiu, horrorizado, enquanto seu irmão começava a mudar, sua pele ficou pálida, seus olhos brilhavam como uma luz sinistra, e sua voz soava como se viesse de outro mundo. Aquela cena era mais assustadora do que qualquer coisa que Rafael pudesse imaginar. Essas são as histórias que fazem parte das lendas locais, mas que também servem como advertências. Alguns lugares não foram feitos para serem explorados, especialmente quando o sobrenatural está envolvido. Rafael conseguiu escapar por milagre, arrastando-se pela janela do andar térreo enquanto a sombra se concentrava em Daniel. Mas a libertação chocou como preco alto.
Seu irmão nunca mais foi o mesmo. Desde aquela noite, Daniel fala de uma sombra que o observa constantemente, especialmente cuando a luz diminui. Él entra en trance, murmurando frases desconexas, como si ainda estivesse conectado àquela forca maligna. Rafael sabe que a bruxa ainda está lá, esperando por mais almas incautas. E agora, ele vive com a culpa de ter deixado seu irmão para trás, sabendo que talvez nunca mais consiga salvá-lo. Esa é a essência das histórias de terror com caminhoneiros e viajantes. O perigo não está apenas no desconhecido, mas no que ele pode fazer com aqueles que amamos. Hoje, Rafael evita até mesmo passar perto daquela casa, mas a sensação de estar sendo observado nunca o abandonou. Ele aprendeu, da pior maneira possível, que algumas forcas não podem ser enfrentadas, elas simplesmente existem, aguardando o momento certo para agir. As histórias sobre a sombra da bruxa continuam a circular entre os moradores locais, e muitos juram que a casa ainda está viva, pulsando como uma energia sombria. Talvez Rafael tenha sido apenas mais uma vítima daquela entidade, mas sua história serve como um lembrete sombrio. Há lugares neste mundo onde o sobrenatural domina, e onde a linha entre realidade e pesadelo desaparece completamente. E quem sabe? Talvez, em sua próxima viagem, você sinta aquela mesma presença gelada atrás de você, observando cada passo seu. E então, o que você faria se estivesse frente a frente como uma bruxa? Ignoraria os sussurros ou tentaria escapar antes que fosse tarde demais? Essas histórias de bruxas, sejam elas da floresta, da estrada ou da casa abandonada, nos lembram que algumas forcas não pertencem a este mundo. E, por mais que pareçam lendas, elas carregam verdades assustadoras sobre os limites do ser humano e o desconhecido que nos rodeia. Mas agora quero ouvir de você, qual dessas histórias te deixou mais arrepiado? Você já viveu algo semelhante ou conhece alguma lenda local sobre bruxas? Compartilhe nos comentários, sua história pode ser a próxima a inspirar outros a explorarem o sobrenatural. Se essas narrativas sombrias te intrigam e você quer continuar mergulhando no mundo do terror e do mistério, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você nunca perderá uma nova história ou um novo segredo que pode mudar sua perspectiva sobre o que realmente espreitam as sombras. Até a próxima, e lembre-se, em alguns lugares, o passado nunca descansa, e as bruxas ainda estão lá fora.